Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Então fiquem agora com os relatos do jardineiro dos cemitérios de São Paulo. Olá Feliciano, prazer. Eu me chamo Edna e vou contar relatos que aconteceram com o meu pai, o Sr. Raimundo, que hoje tem mais de 70 anos. O meu pai trabalhou por muito tempo como jardineiro nos cemitérios de São Paulo. Ele trabalhou em quase todos os cemitérios da capital. Até nos cemitérios particulares ele chegou a trabalhar. E nesses cemitérios ele viu e vivenciou muitas coisas sobrenaturais que ele sempre nos contava. E vendo os relatos aqui do seu canal, eu decidi enviar para os inscritos ouvirem os relatos que o meu pai presenciou. Olá Feliciano, bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Raimundo Malaquias e fui por muito tempo jardineiro dos cemitérios de São Paulo. E agora eu contarei mais histórias para você e para seus inscritos. Nessa época, eu estava trabalhando em um dos cemitérios mais famosos aqui de São Paulo. Eu estava montando um jardim com calanchões. Elas são muito comuns aqui nos cemitérios de São Paulo, pois elas são fáceis de cuidar e são bem resistentes ao sol. O jardim foi ficando bonito a cada dia que se passava. Em uma certa tarde, eu estava trabalhando no jardim e uma senhora veio falar comigo. Eu a chamarei aqui de Dona Zésa. Ela também gostava muito de jardinagem e admirava o meu trabalho e o trabalho dos jardineiros do cemitério. Ela disse que estava até envergonhada de estar perguntando se eu não poderia arrumar uma muda para que ela levasse um calanchoe para sua casa, pois ela estava sem condições de comprar. Eu disse a ela que por mim tudo bem, mas que eu perguntaria primeiramente para a administração do cemitério, pois tudo que era comprado ali era disponibilizado pela administração e eu não poderia doar nada sem perguntar. Eu vi que ela ficou com um olhar muito triste. Então eu disse que naquele mesmo momento eu iria falar com o meu chefe. Eu fui até a administração do cemitério e conversei com o responsável da época. Ele me disse que eu poderia entregar uma muda para ela, mas que fosse coisa pequena, e que eu pedisse para a Dona Zésa que ela não espalhasse a notícia, pois mais pessoas poderiam pedir uma muda de calanchoe. Eu fiquei contente, pois eu iria ajudar aquela senhora. Então fiz o percurso da administração até o jardim onde eu estava trabalhando. Só que quando eu cheguei no jardim, eu reparei que a Dona Zésa não estava mais lá. De imediato eu tive a impressão de que um local estava remexido, mas eu não liguei muito para isso e pensei na minha cabeça que quando ela retornasse, eu daria para ela uma muda. Os dias foram se passando. Em uma certa manhã, a Dona Zésa chegou no cemitério e já foi perguntando aonde eu estava. Quando os coveiros disseram aonde eu estava trabalhando, ela chegou correndo, desesperada. Até faltava o ar para aquela senhora. Quando ela chegou perto de mim, ela me abraçou. Eu não conseguia falar nada, só soluçava. E então, com muita dificuldade, ela começou a pedir perdão. Sinto muito, seu Raimundo. Eu não deveria ter feito isso. Eu estou pagando o preço. Eu fiquei ali sem entender nada. E fui acalmando a Dona Zésa, até que ela começou a contar o que estava acontecendo. O senhor se lembra quando eu pedi uma muda de calanchoe para o senhor? Eu disse sim, eu me lembro, Dona Zésa. Naquele dia quando o senhor saiu e disse que iria pedir para alguém, eu estava muito ansiosa por ter uma muda. E como eu disse, eu não tinha condições de comprar. Quando o senhor saiu do jardim, eu fiz uma coisa que me arrependo. Eu peguei uma muda pequena, revirei a terra, retirei a muda e coloquei dentro da minha bolsa e saí caminhando, com medo que alguém visse o que eu estava fazendo. Eu fui contente para minha casa. Estava ansiosa, pois seria uma mudinha nova no meu jardim. Eu, sem pensar, assim que desci do ônibus, entrei na minha casa e antes de plantá-la no jardim, eu decidi deixar em um vaso para que ela ficasse um pouco mais forte antes que eu pudesse utilizá-la no meu jardim. Eu fiquei muito feliz e não pensei nas consequências que poderia ter. Naquela mesma noite,
Eu estava acompanhada da minha neta, pois ela ia passar a noite comigo para que eu não ficasse sozinha. O quarto da minha neta fica com a janela voltada para o jardim. E naquela mesma noite eu peguei aquele vaso com calanchoe e coloquei embaixo da janela. Era um local ótimo para que ela ficasse ali. Só que durante a madrugada, a minha neta entrou rapidamente no meu quarto e bateu a porta. Eu acordei assustada. Isso já era por volta de umas 11 horas da noite. E então ela começou a dizer que ela estava dormindo. Ela começou a ouvir como se alguém estivesse arranhando a janela do quarto. Ela pensou que poderia ser um gato da vizinhança que estava ali arranhando a janela. Então ela tentou voltar a dormir. E novamente ela ouviu arranhões na janela. E então ela começou a prestar mais atenção e percebeu que não eram somente arranhões. Era como se tivesse passos perto da janela. Ela começou a ficar assustada e cada vez prestando mais atenção. Ela notou uma silhueta que estava próxima à porta do quarto. Ela se voltou para a direção da silhueta e falou: "Vó, tudo bem? A senhora está passando mal?" E durante a noite às vezes eu acordava passando mal, e era comum que ela ficasse comigo até que eu melhorasse. Então ela se levantou da cama e foi até o interruptor e acendeu a luz do quarto. Só que quando ela acendeu a luz do quarto, não tinha ninguém próximo à porta. Ela então ficou assustada e saiu correndo e entrando no meu quarto. A partir desse dia, coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa. Quando as pessoas iam me visitar, sentiam um mal-estar. Umas sentiam dor de cabeça, outras sentiam náuseas. Eu sentia presenças dentro da minha casa. Quando eu ia tomar banho, parecia que alguém estava dentro do banheiro. Quando eu dormia, parecia que alguém falava algo no meu ouvido. Isso foi por dias, esse tormento. Eu já não estava mais tendo paz, não dormia. A minha neta mesmo não queria mais dormir em casa, pois ela dormia na minha casa e sempre ouvia algo durante a madrugada. Estava muito assustada. Estava ficando insustentável morar na minha casa. E quando eu fui no grupo de oração, eu comentei com as minhas amigas. Uma dessas mulheres que sempre fazia círculos de orações, ela me disse que naquela mesma semana elas iriam na minha casa fazer um círculo de oração e os acontecimentos sobrenaturais continuavam. Nesse dia, elas foram por volta de umas 19 horas da minha casa. E assim que essa senhora entrou do portão para dentro, ela começou a passar mal. Ela teve uma queda de pressão e me disse: "Tem algo muito pesado e carregado dentro da sua casa." Então ela se sentou no sofá e eu lhe dei um copo com água. Ela e as outras mulheres da igreja começaram a orar. Nós fizemos orações que duraram 1 hora. E antes de ir embora, essa senhora me disse que era algo que eu havia trazido recentemente para casa. E logo veio na minha mente: a única coisa que eu tinha trazido para minha casa recentemente era a muda de calanchoe do cemitério. E quando eu disse isso para ela, essa mulher ficou brava comigo, me dando um sermão, dizendo que não era para que eu trouxesse nada do cemitério para dentro da minha casa. E isso eu nem contei, que eu peguei a muda sem permissão. Ela me disse que eu teria que devolver a muda, pois eu não teria mais paz dentro da minha casa. E foi assim que logo que amanheceu, eu vim para o cemitério e estou aqui com a muda. Quando a dona Zésa me contou essa história, eu fiquei pensando que ela teve uma atitude muito feia, pegando algo sem pedir, sem permissão no cemitério. Eu replantei a muda no local de onde ela havia arrancado. Ela pediu perdão nas orações, dizendo que nunca mais levaria nada do cemitério. Eu não vou julgar aqui a atitude da dona Zésa, pois isso é uma coisa particular. Mas eu mesmo não teria coragem de levar nada do cemitério embora, e principalmente pegar algo sem pedir. Fica aí uma reflexão de que devemos ter cuidado com o que levamos para dentro da nossa casa. Isso poderia ter acarretado a doenças ou coisas piores na vida da dona Zésa e de sua família. Graças a Deus tudo se resolveu. Essa outra história aconteceu
com um dos profissionais que trabalhava em outro cemitério aqui de São Paulo. Eu o chamarei aqui de Agenor. O Agenor era um coveiro do cemitério. Ele era um senhor calado, quieto e de poucas palavras. Eu fiquei sabendo que o seu Agenor ficou doente. Ele era um senhor quieto, mas era um senhor forte. Tinha por volta de uns 50 anos, mas ele tinha um tipo físico que quando você via, você pensava, que homem forte, pois ele era alto, careca e muito forte. Eu, conversando com os funcionários do cemitério, perguntei qual era a doença do seu Agenor, e eles então me contaram tudo o que aconteceu. O seu Agenor ficou doente do nada. Ele começou a ficar fraco muito rápido, que a administração do cemitério já estava desconfiada, pois haviam boatos que alguém estava vendendo coisas de dentro do cemitério para pessoas de fora do cemitério. E o que essa pessoa estava vendendo era terra de cemitério. A pessoa embalava a terra e vendia para pessoas que faziam trabalhos, ou se alguém precisasse de terra de cemitério para jogar em cima da casa de alguém ou fazer alguma coisa desse tipo, essa pessoa vendia uma quantidade. Foram descobrir depois que quem fazia tudo isso era o seu Agenor. Quando me falaram isso, eu custei acreditar, pois aquele senhor nunca tinha dado pinta nenhuma que teria coragem de fazer um tipo de coisa dessas. Eu fiquei muito espantado com tudo isso, e depois me contaram que o seu Agenor estava tendo pesadelos. Ele já estava tomando medicamentos fortes, pois diziam que ele via pessoas dentro da sua casa. Ele não conseguia dormir direito por perturbações. A sua esposa o havia abandonado, devido à sua condição, mas ele estava em um estado crítico. E não demorou muito tempo. Veio a notícia que o seu Agenor faleceu. O seu Agenor foi sepultado em outro cemitério que eu não estava trabalhando na época. Esse relato do seu Agenor é um relato bem curto, mas mostra que quem vê cara não vê coração. Obrigado, Feliciano, por você trazer mais 2 relatos do meu pai aqui para o canal. Espero que os inscritos tenham gostado e que você também. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Muito obrigado, seu Raimundo, por compartilhar esses relatos conosco aqui no canal. Obrigado a você também, Edna, por ter digitado, editado e enviado essas histórias aqui para o canal A Hora do Além. Tanto eu e tenho certeza que os inscritos ficaremos ansiosos por mais relatos do seu Raimundo. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês, amigos, que chegou até o final do vídeo, que sempre compartilham, deixam um like e comentam. A vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Caso vocês queiram me enviar os relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Eu estava deixando na descrição no comentário fixado, mas alguns inscritos estão dizendo que não estão vendo o comentário. Por esse motivo, o link estará na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.